Então, boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos lá ao nosso nono encontro, né? Bem, eu vou ler aqui o destaque que tem do parágrafo anterior do oitavo encontro, tá? Só para a gente lembrar. Então, está escrito aqui, né? Sanford. Assim, o chamado para o reino deve vir antes de nossa lealdade à família, à igreja, ao nosso país. Nenhum outro compromisso pode ser permitido antes do nosso compromisso com a busca do caminho interior. E aí vamos começar agora os novos parágrafos do nono encontro. Essa separação de uma identificação inconsciente com pessoas ou grupos muitas vezes resulta em uma sensação dolorosa de solidão e desorientação. Não é mais possível nos identificarmos em termos de fatores externos. Não somos mais isso ou aquilo, membros de uma igreja específica, empregados em uma posição específica no mundo, ou relacionados a determinadas pessoas. Agora, precisamos encarar a nós mesmos de maneira crua. Isso muitas vezes é refletido em sonhos nos quais caminhamos sozinhos por uma longa estrada. Atravessamos um deserto, navegamos no mar em um pequeno barco, ou observamos outros passarem a quem não pertencemos. Ou pode haver uma cena em que todos os outros estão vestidos com algum uniforme, mas estamos fora de sintonia, destacados por alguma peça de roupa estranha. Este isolamento significa o início de relacionamentos com as pessoas, não o fim deles. Mas os relacionamentos no futuro terão que ser verdadeiros, não baseados na identificação mútua ou no uso de uma máscara. Né? E como há relativamente poucas pessoas prontas para entrar em um relacionamento genuíno de pessoa para pessoa, o primeiro estágio da descoberta de nossa individualidade pode ser solitário. Assim lemos em Mateus. Então, um dos escribas aproximou-se e disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que vás. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esta é a imagem do andarilho espiritual, aquele que não tem onde reclinar a cabeça, nenhum ponto de referência terreno para buscar identidade. Tal pessoa pode agora se experimentar como filho de Deus, não mais identificado com o mundo coletivo, compreendendo isso pela primeira vez. Né? Então, Jesus afirma para ele, né? Olha, você quer me seguir, né? Mas, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quer dizer, eu não estou identificado com ninguém. Eu estou separado de todos. Né? No Evangelho de João, os fariseus ficam horrorizados quando Jesus se chama Filho de Deus. Mas Jesus aponta para eles. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Assim, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus são chamados deuses. Por mais blasfemo que possa soar, somos destinados a ser filhos de Deus. Psicologicamente, isso se torna possível quando a consciência não está mais contida no coletivo, mas está em comunhão com os conteúdos arquetípicos, vivificantes e luminosos do mundo interior. E como que isso ocorre, né? Agora fazendo um parêntese aqui. Como que isso ocorre, né? A gente em comunhão com o luminoso em nosso interior. É preciso que a gente defronte, a gente confronte o nosso inconsciente. É preciso que a gente se conheça e ilumine as nossas sombras, para que esse conteúdo arquetípico, que é mais profundo, apareça, né? Para que ele, então, apareça. É preciso que a gente cavuque no nosso inconsciente pessoal, onde estão
onde está aquilo que a gente reprimiu, aquilo que a gente ignorou na nossa vida pessoal, no nosso embate do dia a dia, na nossa infância. Então é preciso que a gente conheça isso tudo, vasculhe, e a gente cavuque. E cavucando tudo isso, trazendo isso para a superfície, a gente pode chegar nesse núcleo arquetípico, né? Luminoso. Luminoso quer dizer que tem a ver com o divino, com a força espiritual. E aí a gente pode chegar no reino de Deus, né? Nesse momento, experimentamos o mundo interior como fogo, o grande vento ou a luz intensa. Símbolos que frequentemente aparecem em sonhos que coincidem com um período em nosso desenvolvimento, quando tal relacionamento com Deus é possível. As exigências do reino para perseverança, escolha e compromisso, e para separação da identificação grupal, são certamente grandes, mas as recompensas também são grandiosas. Tornar-se um indivíduo é doloroso, mas traz o tesouro. Estar em contato direto com o mundo interior e em relacionamento pessoa a pessoa com os outros nos faz perceber a herança espiritual daqueles que entram no reino. Com isso, vem a impressionante realização do valor único que nossa vida tem aos olhos de Deus. O cristianismo é a religião da individualidade. É a grande afirmação dos seres humanos que tem seu auto-chamado no universo diretamente de Deus. É o indivíduo que é capaz de comunhão com Deus e cuja personalidade é eternamente santificada por ter sido visitada por Deus mesmo em Cristo. No cristianismo, Deus não é distante e desinteressado pelas pessoas. Incrivelmente, Deus anseia restaurá-las à plenitude e está profundamente ciente de cada indivíduo. Né? Então, ele diz aqui como o indivíduo, né, no cristianismo é importante. A gente vê no Velho Testamento que a relação individual com Deus foi efetuada por algumas pessoas. Então, Deus era íntimo com algumas pessoas, por exemplo, Moisés, Abraão, Jó, né? E aí vai. Com outros, o envolvimento com Deus era mais a nível coletivo, era na ligação da pessoa com Israel, não na questão individual, da vida individual da pessoa, né? Então, isso já é mais difícil. No cristianismo não ocorre isso. O chamado é do indivíduo, para o indivíduo ser o filho de Deus, para ele, por exemplo, receber o Espírito Santo, né? Ou despertar o Espírito Santo. Então, aqui mais uma citação, né, da Bíblia. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai por terra sem o consentimento do vosso Pai. Até mesmo os vossos cabelos todos estão contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos pardais. Né? O valor da individualidade é uma característica marcante de nossa vida interior. É revelado na análise dos sonhos, nos quais fica evidente que há um poder criativo em nós, trabalhando inteligentemente para trazer nossa singularidade, né, para a nossa consciência. E isso aí, gente, como eu sou um terapeuta assim, que lida direto com análise de sonhos, isso aí eu posso atestar. É incrível, eu não canso de me espantar com o que os sonhos trazem nas pessoas, para as pessoas. É incrível. Cada indivíduo que eu analiso, cada novo indivíduo, né, que é analisado assim, traz sonhos diferentes e a maneira como cada um emerge
para a consciência do indivíduo, é espantoso, é diferente de tudo mais. É muito interessante. É por isso que, em um livro anterior, chamei os sonhos de A Linguagem Esquecida de Deus. Esse aqui é um livro que eu ainda quero ler. Eu acho que não tem edição em português. Eu acho que acabou, né? Mas vamos lá. Eu tenho um outro que trata dos sonhos e a cura da alma. Isso, do Sanford. Mas esse aqui eu ainda não tenho. Este é um aspecto do cristianismo há muito tempo negligenciado. Ao se concentrar exclusivamente na queda, na necessidade de ser obediente a Deus e ser restaurado de nosso estado caído para uma espécie de inocência, a teologia tradicional perdeu a significância do reino de Deus. Quer dizer, se concentrou muito nessa coisa da queda, né, no paraíso perdido. E aí ele continua: pois o reino não é obediência, mas criatividade. Não é restauração a um estado primitivo anterior do qual caímos, mas é a reunificação em um nível muito mais elevado. Porque uma coisa é aquilo do qual nós caímos, e outra coisa é a conscientização, digamos assim, porque a queda se refere à queda da inocência. Né? No início ali, o homem tinha uma consciência como a de um animal. Né? Ele era inocente. No entanto, ocorreu a queda, quer dizer, ele veio a pecar, e aí ele teve que lidar com a sombra individual, com a sombra arquetípica, né, representada pelo diabo. E aí o desafio é o quê? Com base nisso, ele não é voltar a uma consciência do paraíso, né? Mas ele voltar a uma consciência pura ou mais elevada, né? E não é volta, esse termo não é voltar, né? Mas alcançar, né? Uma consciência pura, mas embora pura, é uma pureza assim que inclui aquilo que é sujo, mas é um sujo que foi iluminado, né? Então é muito diferente, é um estado bem diferente e totalmente enraizado, né? Enraizado na terra, na matéria. E é interessante o dito de alquímico que o Jung tirou da alquimia, né? Onde ele diz assim que é possível nós alcançarmos estados mais elevados de consciência, né? Uma árvore alcançar os céus se ela tiver bastante enraizada na terra, né? Algo parecido com isso que ele diz. Agora vamos lá. Agora aqui o Sanford vai fornecer um exemplo. Esse auto-chamado pode até parecer terrível ou assustador, né? Esse chamado para um nível de consciência mais elevado. Como aconteceu com uma mulher que sonhou que via uma linda rosa em uma mesa e se perguntava a quem pertencia. Quando a compreensão veio a ela, é para você. Isso parecia terrível, blasfemo, e ela acordou aterrorizada. A rosa representava o cumprimento, a plenitude destinada exclusivamente a ela. Parecia blasfemo que algo tão único e bonito fosse apresentado à sua alma culpada. No entanto, Jesus declara: portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Que representa isso, né? Aqui não é apenas uma questão de testemunhar por Cristo na comunidade humana. Ao declarar por Cristo, uma pessoa afirma toda a sua vida como dádiva e única em sua criatividade. Uma vida individual desse tipo traz um maior valor e é sentido até mesmo nos céus, entre aspas, ou seja, afeta o curso da evolução espiritual. O Antigo Testamento
enfatizava a importância para Deus da nação de Israel. Religiões orientais destacavam que alguém poderia, por meio da vida interior, de meditação e renúncia ao mundo, fundir-se de volta à divindade. Mas Jesus declarou que Deus criou especificamente o indivíduo, buscou o cumprimento do indivíduo e ansiou se relacionar com o indivíduo. Para Jesus, não há fusão da personalidade de volta ao divino, mas a afirmação da personalidade em toda a sua completude. Por essa razão, embora haja misticismo no cristianismo e haja a visão unificadora, não é principalmente uma religião mística, mas uma religião psicológica. Não é a absorção em Deus, mas o cumprimento da personalidade e o relacionamento com Deus que são os objetivos do cristianismo. Né? Interessante isso aqui. Ele diz aqui, né, então, que o cristianismo não é uma religião, assim, principalmente uma religião mística, mas uma religião psicológica. E a gente vê o quanto de psicologia tem nas afirmações de Cristo, né? Por exemplo, quando ele fala, você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não vê a trave no seu olho. Cristo falando da projeção, né? Que hoje é tão explícita. E Cristo falar da sombra, falar da hipocrisia, né, dos fariseus, da máscara que eles mostram, né? E eles são como túmulos caiados, né? Por fora, bela aparência, mas por dentro, e aí vai. Então, isso tudo a gente vê na psicologia, né? A apreciação única do valor da vida individual mostra claramente, por exemplo, nas palavras de Jesus aos fariseus em relação ao sábado. Várias vezes, Jesus ofende os fariseus ao realizar um ato de cura no sábado. Quer dizer, ofende no sentido, assim, de perturbar eles, né? Isso, né, curar no sábado, era quebrar a lei religiosa, era ofender a regra do sábado, supostamente a maior exigência feita por Deus. Mas Jesus deixa claro que as pessoas são mais importantes para o Pai do que as regras, que as melhores regras e instituições religiosas existem para o benefício dos seres humanos, não o contrário. Quer dizer, quando ele afirma, né, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Né? Assim, desafiado pelos fariseus, após curar um homem com a mão ressequida no dia de sábado, ele declara: se um de vós tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, não a pegará e a levantará? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. E aqui um destaque. O ponto aqui não é apenas que um ser humano é mais importante do que uma ovelha, mas que cada um é único, pois ele diz: se um de vós tiver uma ovelha, né, Deus tem apenas um de cada ser humano. E isso é mais importante para ele do que qualquer outra coisa. Assim, por essa razão, Jesus também pode declarar: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então, temos o paradoxo do discipulado. Ser um discípulo pelo reino de Deus parece difícil. Exige escolhas e um compromisso final. Permite-nos não colocar nenhum outro valor na vida acima do chamado à consciência. O chamado ao discipulado traz uma espada. Ele nos separa dos outros, nos força por um caminho ansioso, vem como um fogo. Mas, ao mesmo tempo, porque o caminho do reino é o caminho do cumprimento, também
é o caminho fácil. E as exigências que Cristo nos impõe, uma vez assumidas, provam ser leves. Aqui ele está fazendo referência a Cristo dizer que o fardo dele é leve, né? E realmente fica mais leve, não fica uma vida assim, a gente seguindo, né, os dizeres de Jesus simbolicamente, como está explícito aqui. Fica leve no sentido assim, a vida não fica aquela rotina de você seguir regras, né? Imagina a pessoa só ansiosa por seguir regras, os regulamentos do, do, do Antigo Testamento, procurar aquilo tudo ao pé da letra, né? E não seguir, praticar, né, os ensinamentos como Cristo propõe. Aí realmente fica difícil. Então ele continua: pois é sempre melhor tornar-se consciente do que permanecer preso na inconsciência. Aceitar voluntariamente as exigências que o reino impõe aos seus discípulos, em vez de experimentar o reino negativamente como um poder adverso em nossas vidas. E é isso que ocorre, né? Porque quando a gente não torna a nossa individualidade consciente, quando a gente não procura seguir os passos de Cristo tal como ele propõe, de trilhar a individuação, né, de nos tornarmos indivíduo, a vida ela se torna maçante, né, e ela se torna um destino, porque a pessoa ela é arrastada, ela não faz as coisas de maneira consciente, porque se a pessoa procura se conhecer, ela passa a fazer a vontade de Deus que está nela. Ela se torna consciente da vontade de Deus que quer se cumprir na vida dela. Mas se ela não se torna consciente disso, a vida vira destino. E aí ela é arrastada e não sabe por que as coisas acontecem daquele jeito na vida, né? Fica aquela coisa assim, ela se irrita, ela entra em depressão, porque ocorrem vários eventos inexplicáveis, né? Que ela não alcança um sentido para aquilo. Então, assim, né, para aqueles que negam o reino, que se desviam do caminho da consciência, não escapam das exigências do reino. Elas são experimentadas apenas negativamente na vida dessa pessoa. E o que poderia ter sido cumprimento torna-se destruição. Então, Jesus diz daqueles que se tornam discípulos do caminho: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Compreender esse paradoxo fica mais fácil quando relacionamos a imagem de Jesus ao nosso conhecimento do inconsciente. O inconsciente é como um grande peso quando nos afeta de uma maneira que não compreendemos. Aquele que não tem relacionamento com o mundo inconsciente é por ele, mas o experimenta negativamente como um fardo escuro. Esse fardo do mundo interior, não realizado, é sugerida nos sonhos pelo conhecido motivo de tentar correr, mas achando impossível ou extremamente difícil se mover, como se afetado por uma inércia extrema. Por outro lado, quando o mundo interior é experimentado conscientemente, ele pode dar à consciência uma primeira experiência de liberdade. Conhecer o reino interior é estar livre de seu fardo e experimentar sua criatividade. Nessa criatividade está a nossa liberdade. O que antes nos sobrecarregava, agora nos dá força. Agora podemos até fazer uma escada íngreme, com agilidade em nossos sonhos. Podemos fazer uma escalada íngreme, com agilidade em nossos sonhos. Então é interessante esse lado aí. Então, assim, a pessoa que não se conscientiza, não se torna cada vez mais consciente,
ela é levada pelo inconsciente. Ela, por exemplo, pode ter transtornos psicossomáticos, ela não evolui a sua tipologia psicológica, que inclui assim outros pontos de vista. Ela não amplia a sua consciência, né? Então aí ela pode, por exemplo, ter uma vida muito restrita no relacionamento com outras pessoas, né? Porque aí ela não abarca outros pontos de vista. Ela não pode ter empatia por outras pessoas porque ela não tem aquele ponto de vista da pessoa dentro dela. Ela não se sente daquilo, né? Então, as coisas ficam mais difíceis. E outra coisa assim que é interessante é o quê? Existe destino, a gente pode afirmar isso. Existe e também não existe destino. Existe no sentido assim, para aquelas pessoas que são inconscientes. A pessoa que é levada pelo inconsciente, que são inconscientes, para essas pessoas existe destino. Destino, assim, porque ela é levada, né? Ela é arrastada por aquilo que acontece inconscientemente com ela, sem ela saber o sentido. Por outro lado, para as pessoas que seguem um caminho mais consciente, que carregam a sua cruz conscientemente, para essas não existe destino, né? Existe assim a vontade a qual ela se torna consciente na vida dela. Então, ela pode, sabendo da vontade de Deus e seguindo conscientemente, ela pode trilhar caminhos que não vão prejudicá-la. E ela poderá até ajudar muito mais as outras pessoas. Charles, deixa eu vou fazer uma colocação, se é absurdo pensar. Quando ele fala que conhecer o reino interior, está livre do seu fardo, experimentar sua criatividade, seria a integração da sombra? Porque a sombra, a criatividade está na sombra. É absurdo falar isso? Não. E não só a sombra, né? Mas muito mais, Uhum. né? Muito mais, mas com certeza a sombra está incluída aí, né? Uhum. A sombra é uma cruz tremenda, né? Da gente carregar, Uhum. não é? Exato. Uhum. Inclusive, nestes dias, né, uma paciente estava colocando justamente disso, né? A gente estava falando sobre a sombra, tudo mais, era como ela reprime a sombra, né? E nós podemos fazer duas coisas com a sombra. Podemos nos identificar com ela e aí nós podemos nos tornar criminosos, Uhum. está identificado com a sombra. Ou podemos reprimir a sombra e aí enjaulá-la no inconsciente, né? E nenhum Uhum. dos dois extremos é o ideal. O Uhum. ideal, por incrível que pareça, é a gente como ficar crucificado, né? A gente não reprime, né? Uhum. E não se identifica. A gente Uhum. fica entre os dois extremos, né? Uhum. E a sombra fica ali. Você está consciente da sombra, mas não faz o que ela quer, e você pode, inclusive, orientar a sombra, né? Olha, não é assim, né? Não podemos fazer dessa forma. Por causa disso, né? Eu vou ser prejudicado e tal. Conversar, né? E muitas vezes essa sombra pode ser uma criança, e aí vai, né? E geralmente é. Muita coisa. Tanto que quando a gente cai na nossa sombra, as pessoas costumam dizer se é muito infantil. Uhum. E não é uma parte nossa que precisa, né? Uhum. Porque tudo aquilo que fica no inconsciente permanece infantil, permanece primitivo, Uhum. fica piado. Como aquilo vai se atualizar se não faz parte da gente, da nossa parte consciente? Né? Como vai crescer? Não tem jeito. Uhum. Né? Aí o último parágrafo aqui. O jugo de Cristo é o jugo de tornar-se consciente. Este jugo é um fardo e, como vimos, impõe requisitos a nós, mas a longo prazo é um fardo leve. E aquele a quem agora servimos é gentil e humilde de coração. Descobrimos que no serviço a este há uma liberdade perfeita. Então, Bacana é isso. interessante. Oi? Não, legal isso aqui, eu gostei dessa.
dessa frase aqui, muito legal. Sim, O jugo do Cristo é o jugo tornar-se consciente. Bem legal isso, hein? sim. E é muito interessante quando a gente percebe esse lado, a gente vê o ponto de vista interno dos dizeres de Cristo, né? E não um ponto de vista, muitas vezes, externo, né? Que muitas igrejas pregam aí, né? Mas mesmo assim, o Sanford, analisando do ponto de vista interno, a gente vê que os dizeres de Cristo, eles lançam luz sobre o interno mesmo, né? Não precisa a gente esforçar muito para a gente ver isso. Agora, esse capítulo aqui é muito interessante. É aqui que a coisa vai pegar. Vamos lá. Então, o fariseu em cada um de nós. Uma razão pela qual os requisitos do reino são ao mesmo tempo difíceis e leves é a necessidade de abandonar a máscara externa farisaica. A máscara é a pessoa que fingimos ser, a falsa personalidade exterior que apresentamos ao mundo, mas que é contradita internamente. Quer dizer, internamente, aquilo que é interno denuncia, né, essa contradição, a contradição dessa máscara. A máscara é aquilo que esconde nossos pensamentos e sentimentos reais e que passamos a usar tão habitualmente como uma maneira de nos escondermos dos outros e de nós mesmos, que nos tornamos inconscientes de tê-la assumido. Há uma certa utilidade nessa máscara externa, pois até certo ponto precisamos dela para funcionar no mundo. O aspecto destrutivo da máscara é nossa tendência a nos identificarmos com ela, a pensar que somos a pessoa que fingimos ser, e assim permanecemos inconscientes de nosso verdadeiro eu. Por nos identificarmos com a nossa casca externa e ignorarmos os sentimentos e pensamentos que estão dentro, surge um fosso entre a aparência e a realidade. Já não somos a pessoa que parecemos ser. Uma certa falsidade nos dominou. Isso traz uma diminuição de nossa criatividade. Ao assumirmos para nós mesmos uma personalidade externa falsa, caímos em uma contradição interna, paralisante, que consome muita da nossa energia para ser mantida. Então é assim, e é interessante, né, gente, essa parte aqui. Para nós sustentarmos a nossa máscara, nós aplicamos energia. Nós aplicamos uma energia e muitas vezes a gente não sabe a energia que a gente coloca nessa máscara. Agora, se nós ficamos cansados, vamos supor, a gente chega em casa depois de um dia extenuante de trabalho, se a gente chega cansado, né, a máscara cai. Uhum. Se a gente fica cansado ou estressado, a gente não precisa nem chegar em casa, às vezes no próprio trabalho, né? Aí a máscara cai. E é por isso que muitos dos nossos amigos conhecem a nossa sombra, né? Porque como eles convivem com a gente, provavelmente eles já nos viram cansados quando a máscara cai, né? Então vamos continuar. Como uma nação cujas principais energias podem ser absorvidas em manter guarnições contra um inimigo, nossas principais energias agora são dedicadas a manter nossa frente e conter as forças em nós mesmos que contradiriam e a subjugariam. E o resultado é a estagnação espiritual e psicológica, né? Então ele está falando aqui que nós somos como aquela nação, né? Que a gente procura manter o inimigo para lá das fronteiras, né? Não deixe o inimigo entrar e tudo mais. Nós contemos essas forças em nós mesmos
que poderiam contradizer aquilo que a gente afirma, contradizer a nossa máscara, né? E nos subjugaria. E o resultado é a estagnação espiritual e psicológica. Por quê? Se eu mantenho a máscara ali, né, o criativo não vai ocorrer, porque o criativo sempre vem do inconsciente. Uma coisa que ocorre, por exemplo, na metade da vida é a crise da meia-idade. E o que é essa crise da meia-idade? É que o ser humano, quando chega na metade da vida, ele já está cansado de usar sempre as mesmas funções, de viver sempre do mesmo jeito, fazer as coisas da mesma maneira. E a crise vem para quê? Ocorre esse cansaço de funcionar sempre daquela maneira, e aí vem a sombra, que é o quê? Um funcionamento que a gente nunca se permitiu fazer, né? Isso é a sombra. A gente funcionar de uma maneira que a gente nunca se permitiu. A gente ser aquele que a gente não se permitiu ser. E, de repente, isso é possível. E aí isso traz uma nova vida. Por quê? Porque eu sempre fui aquela pessoa. Agora eu vou poder ser aquela, mas também a outra. O outro que estava escondido. E é isso que traz vida. Porque isso eu nunca fui. Olha a criatividade aí, né? É o novo, né? Então a vida flui, começa a fluir. Se quisermos pertencer ao reino, essa fachada externa, essa máscara falsa, deve ir embora. Devemos deixar de nos identificar com uma máscara externa. E o fosso entre o parecer e o ser deve diminuir. Isso aqui não quer dizer que, eu não vou usar máscara. Vou usar, ela vai ser um instrumento. Preciso da máscara em tal evento. Então vou lá, coloco a máscara. Acabou o evento, tira a máscara. É um instrumento, ela não é uma maneira de ser, né? Devemos nos atrever a ser nós mesmos e não devemos mais nos esconder atrás de uma fachada. Somente assim, a falsidade de nossa personalidade pode ser superada e um eu genuíno, adequado ao reino, pode surgir. Não. O descarte da máscara é o ponto principal dos ensinamentos de Jesus contra o farisaísmo, contra os fariseus. Jesus se opõe aos fariseus principalmente porque os fariseus usam máscaras. Eles se escondem e assim enganam as pessoas porque eles próprios são falsos. Para enfatizar seu ponto, Jesus usa uma palavra escolhida para se referir aos fariseus: hipócritas. Referindo-se aos fariseus, ele diz: quando deres esmolas, que tua mão esquerda ignore o que faz a direita, para que tua esmola fique oculta, e teu pai, que vê o oculto, te recompensará. Em outro lugar, ele repreende os fariseus que o criticaram por curar uma mulher aleijada no dia de sábado. Hipócritas! Não desamarra cada um de vós no sábado seu boi ou seu jumento da manjedoura para levá-lo a beber? E a esta filha de Abraão, que Satanás trazia presa 18 anos, não estava bem libertá-la desse laço no dia de sábado? Então, olha só, ele faz a comparação, né? E a gente vê que é totalmente coerente. A palavra hipócrita significa um ator. E os atores, na época de Jesus, literalmente, usavam máscaras, que representavam os papéis que estavam desempenhando. Assim, o hipócrita era o que usava máscara, aquele que não era real, pois estava interpretando um papel na vida. Na passagem sobre esmolas, o papel que os hipócritas desejam desempenhar é o da pessoa importante e benevolente. Eles desejam ganhar a admiração de outras pessoas para que possam se orgulhar e pensar bem de si mesmos. Em seu papel de pessoas filantrópicas e generosas, parecem ter o desejo de ajudar os outros, mas em seus corações, o motivo é o interesse próprio e o desejo de parecerem bons.
Assim, o externo e o interno se contradizem, e a aparência e a realidade discordam. Bem, eu estou acabando, tá, gente? Vamos lá. Mas, mais do que qualquer outra coisa, foi o fato de Jesus enxergar através dessa fachada que irritou os fariseus e fez com que a maioria deles se tornasse seus inimigos. Nesse aspecto, Jesus se mostra muito mais preocupado com os pecados do espírito do que com os pecados da carne. Esse lado aqui, gente, é muito interessante, isso que o Sanford diferencia aqui, né? E a gente pode trazer isso para a nossa vida também. Então vamos lá. Em termos dos pecados da carne, os fariseus eram pessoas virtuosas. Mas usar uma máscara é um pecado do espírito, muito mais perigoso do que um pecado da carne, porque atinge os fundamentos da alma. Assim, Jesus, em suas famosas 7 maldições, ataca diretamente o cerne da doença espiritual dos fariseus. Como um cirurgião, ele expõe o que está em seus corações. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Vós limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de avareza e intemperança. Vós sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de impureza. Para compreender a força dessas palavras de Jesus sobre os fariseus, devemos lembrar que, na visão popular, os fariseus eram os exemplos mais perfeitos possíveis do que Deus queria que as pessoas fossem. Eram pessoas respeitáveis e virtuosas na sociedade. E agora, Jesus os comparava a túmulos de corrupção e xícaras de imundície. Ao fazer isso, ele chocava a multidão. Mas pior ainda, ele também estava despojando os fariseus de suas máscaras e os expondo a si mesmos. Por isso, ele nunca foi perdoado, pois não há ódio mais amargo do que o ódio por aquele que tira de nós a fachada por trás da qual estávamos nos escondendo. Então, dá para a gente entender aí, né, segundo o que o Sanford está dizendo, o ódio que os fariseus pegaram dele, né, e eles quererem crucificá-lo. Né? Mas é isso aí. Bem, gente, vamos parar por aqui hoje, né? Acho que avançamos bem aí. E aí, vocês têm alguma coisa a mais para comentar? Não sei, algum questionamento? Não, é como eu disse na outra vez, para mim, esse livro eu tenho achado muito interessante, eu estou aprendendo muito. Principalmente essa visão, essa questão religiosa, sabe? Quer dizer, eu li a Bíblia em algumas partes, mas não tenho. Para mim, está sendo muito bom, quer dizer, ter falar da Bíblia, mas dentro de uma visão junguiana. Eu achei muito legal isso. Sim. E eu, assim que eu li esse livro, pensei, nossa, gente, não tem esse livro em português. Uhum. Eu lamentei tanto, né? Porque é muito rico. Muito rico mesmo. Se não me engano, esse é o primeiro, ou um dos primeiros livros do Sanford. Uhum. Né? Muito legal. Bem, tá bom então. Tá bom, então. Obrigada. Qualquer coisa, nos vemos lá no grupo. Tá bom. Muito obrigada, Charles. Obrigada. Obrigada, Cátia. Boa noite para você. Obrigada. Tchau, gente. Até Boa mais. noite. Obrigada. Tchau, tchau.